quero saber um pouco quem é a Paula. Conta para esse povo que está aqui um pouco aí de quem é essa Paula. E depois eu já vou fazer a primeira pergunta, que são perguntas que as pessoas que estão aqui solicitaram. Então, seja bem-vinda e está contigo. Obrigada. Boa noite, pessoal. É uma honra. Rodrigo, obrigada pelo convite. Gente, eu e o Rodrigo, a gente já se conhece há bastante tempo. Agora eu olhei ali, o Thiago está aqui também. A tia está aqui? Eu chamo a mãe dele de tia, tá, gente? Nós éramos vizinhos na praia. Teu pai... Tio! Meu Deus, homem, cadê o bigode? Meu Deus, que legal. Mas tá novo, hein? Não, é o bigode, né, homem? Tirou o bigode, ó. Então, gente, nós éramos vizinhos, mas a gente se afastou e agora a gente foi se encontrando nas redes sociais. É uma honra estar aqui. Agradeço muito pelo convite, Rodrigo, Casa do Doce. Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Vi, eu sou de Jaguaruna. Aqui do ladinho, eu tenho 38 anos de idade. Eu sou casada há 15 anos com o Fernando e eu sou mãe do Antônio, que tem 2 anos e 10 meses, do Francisco, de 6 anos, e do Moisés, um filhão do coração que Deus nos deu, que tem 30 anos. Eu sou cristã, eu sou empresária do ramo da confecção. Eu tenho uma indústria de moda praia premium. Nós fazemos para muitas grifes do Brasil e que vendem dentro do país e fora dele. E também estou hoje mentora, porque de fato é algo que eu sempre fui, sempre fiz. Desde quando eu me entendo por gente, eu entendo de pessoas, eu sinto pessoas, eu direciono pessoas. E dentro de toda a minha trajetória de vida, chegou uma hora que os meus próprios, as pessoas dentro do meu time, dentro da minha empresa, foram eles, tá? Não foi minha mãe, minhas irmãs. O meu time entrou dentro da minha sala e falou: Paula, chegou a hora de sair daqui. Esse lugar é pequeno para ti. Tu tem talentos que uma indústria vai te sufocar. Vai que a gente cuida. Então, assim, é forte. Eu poderia trazer vários aqui e vocês vão ver, não são sangue do meu sangue, não são pessoas que eu conheço desde a infância, são pessoas que foram trabalhar comigo, entenderam a missão da empresa e entenderam quem era a Paula. Então, eu vivo muitas histórias incríveis e a gente não vai conseguir contar tudo por aqui hoje, né? E dentro da questão da mentoria, né, do que eu faço, eu trabalho com a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Então, eu abordo a questão do cérebro. Hoje, eu faço pós em neurociência, especialização em inteligência emocional. E como, de fato, eu tenho uma história muito forte nos 3 aspectos, na minha espiritualidade, na minha descoberta da essência, porque eu era uma pessoa muito confusa. Na minha adolescência, eu quis me matar muitas vezes. É uma longa história, né, que aqui a gente não vai conseguir entrar muito. E na questão por que eu tinha tantos bloqueios emocionais? Por que tinha coisas que a minha mãe dizia e disparava algo e aquilo me destruía emocionalmente? E então eu fui estudar cérebro, porque nem tudo vem do milagre, né? Tem coisas que a gente pode usar a ciência está aí em nosso favor. E isso me transformou e fez com que eu empreendesse, que eu saísse do lugar e hoje eu estou aqui com vocês. Legal, muito bom. Energia, né? Isso é ótimo. Então, já vamos entrar aqui numa das questões que eu achei muito interessante. Todos nós temos medo, né? De vários tipos. E as pessoas têm muito medo de errar, medo de se arriscar. Se a gente pedir para algumas pessoas que estão aqui para falar, algumas vão ficar com um pouco de medo, né? E como é que a gente pode ajudar, Paula? Que dica que tu pode dar? Que caminho que essas pessoas podem trilhar para perder esse medo, para se encorajarem a darem passos um pouco maiores, para sair do estado ou do lugar onde elas estão, para atingirem algo muito maior, porque todos nós, eu acredito que somos merecedores de coisas grandiosas. Sim.
É muito importante entender que nós temos dois tipos de medo. Nós temos o medo natural, aquele medo da prudência. Eu vou atravessar a rua, eu vou olhar para os dois lados para ver se não está vindo um carro, né, para eu não ser atropelado. Mas existem os medos que eles vêm eles vêm de bloqueios emocionais. Eles são, na verdade, disparadores para nos proteger de dores que a gente já viveu lá atrás. Então, por exemplo, se você na sua infância, você foi alguém... Eu sempre dou esse exemplo. Você era duas irmãs, uma muito inteligente, só tirava 10 na escola, e a outra só tirava 5. E ela era muito comparada o tempo inteiro. O que acontece? Aquela comparação vai ferindo a autoestima daquela criança, vai deformando a autoimagem dela. O que acontece dentro dela? Ela começa a criar gatilhos para proteger ela daquela dor da rejeição, porque ela se sente rejeitada, porque a irmã é melhor que ela. Então, quando chega na fase adulta, toda a situação que se apresenta diante dela, que de alguma forma ela é colocada numa situação de comparação, ela é colocada numa situação onde a capacidade dela é colocada em jogo, automaticamente, inconscientemente, porque já está no subconsciente dela, dispara o medo da exposição, o medo de errar, o medo de parecer incapaz, e automaticamente ali ela tem reações. Por isso que a ação ela é consciente, mas a reação ela é o que está guardado dentro de nós. É aquilo que a gente nem tem noção do que está lá dentro. Então, às vezes, ela vai lá e ela ataca a pessoa com uma fala super agressiva, ou ela começa a criticar e a julgar e dizer, eu acho que aquela lá foi promovida porque ela está dormindo com o patrão. Que fala é essa? É de alguém que não consegue ver o sucesso do outro, porque o sucesso do outro acusa nela que ela não tem tanta capacidade, e isso é algo que está guardado lá no subconsciente. Por que eu gosto de explicar o porquê das coisas? Quem me segue já me conhece. Então o que acontece? Tem medo, o medo ele precisa ser encarado. Só que tem medos que eles são inconscientes. Por que tu não abre uma empresa? Ah, não é hora. Ah, não, o mercado está muito difícil. Ah, não, por que não está na hora de dar um upgrade agora na tua empresa? Não, agora... Mas por trás, na maioria esmagadora das vezes, existem sabotadores. São medos, gatilhos. O pai disse assim, meu filho, para que tanto? Meu filho, se dá para pagar comida, olhou para o pai dele, se dá para pagar comida, se dá para isso, tá bom, fica inventando moda. E como que uma crença é formada em nós? É por repetição ou por trauma. Então, eu passo a infância ouvindo meu pai falando isso. O que acontece? Cria-se uma crença, mesmo que eu não queira. Chega na fase adulta, isso vem sem a gente perceber. Eu preciso romper, eu preciso ir para um lugar novo. Seja na minha família, seja na minha área profissional. Na hora... A gente nem percebe, mas vem aquele gatilho do medo. Não, mas tu não sabe nem o porquê. Então, Rodrigo, para lidar com o medo, quando ele é identificado, eu identifiquei que eu estou com medo e esse medo ele é paralisador. Porque o medo natural, só de proteção, ele não paralisa. Ele te ajuda só a raciocinar e tu consegue ir. Ninguém paralisa na beirada de uma estrada para atravessar a rua. Você só paralisa se você tem um trauma. Você foi atropelado, então ali me deu fobia. Aí é porque, de fato, existe um medo a mais em cima daquilo ali. Todo medo paralisador, ele é um medo que ele é sabotador. Se você identifica esse medo, você precisa entender de uma vez por todas. Você vai ter que enfrentar esse medo. Agora, se você não dá conta de enfrentá-lo, ou se você sente que você está preso em algum lugar e você sente que quer ir, mas não consegue ir, é porque existem gatilhos que você não está identificando e aí você precisa de uma ajuda de um profissional. Ótimo. E ainda dentro disso, trazendo um pouco a questão do vitimismo, que está um pouco ligado a isso, talvez ou não, você vai explicar. Algumas pessoas se acham vítimas, acham que a vida é dura com elas, que o mundo não favorece, enfim, que estão sempre numa situação, numa posição de coitadinhos. Sim. Né? Como é que a gente pode ajudar, ou que dica, que solução, que caminho, né, a gente pode ajudar essas pessoas para sair de uma posição de vítima para o protagonismo? Cara, eu vou dizer assim, ó, eu tô há 2 anos, né, profissionalmente falando nessa área da mentoria.
O vitimismo, para mim, é o pior, é o câncer, assim. Não tem coisa pior. Porque a pessoa, ela é cega, completamente cega, e ela, no automático, ela terceiriza todas as coisas. Sair do vitimismo é lutar contra uma necessidade de chamar a atenção das pessoas e reter o olhar delas para nós. É como um chiclete, uma areia movediça que eu vou me mover, eu vou sair desse lugar, parece que outra coisa vem e te suga. Porque é uma necessidade emocional, uma dependência emocional absurda. O vitimismo, para ser vencido, ele precisa ser enfrentado com muita coragem. Eu digo que é como esmurrar a si mesmo. Eu preciso me olhar no espelho e dizer assim, vai criar vergonha na cara, Paula. Todo mundo sofre. Todo mundo passa dificuldade. Tem pessoas triunfando, sendo que elas estão vencendo dores maiores que a minha. Mas tu não conhece a minha história. Mas tu também não conhece a história de quem está do teu lado. A questão é que o vitimismo é um câncer. E para ser protagonista, poucos são protagonistas. Vocês já perceberam que poucos são protagonistas? O protagonismo, ele é difícil porque só corajosos eles alcançam um lugar de protagonismo. E o que eu acho mais incrível é que a coragem maior não é contra o sistema, não, a coragem maior que demanda de nós não é contra os nossos amigos ou familiares. A coragem maior é ser contra nós mesmos. É quando a gente entende que as nossas manias, as nossas resistências, os nossos achismos... Eu vou dar um exemplo aqui. Todos vocês estão me ouvindo aqui? E cada um de vocês está entendendo algo específico. Não, mas tu está dizendo uma coisa só, Paula. Sim, eu estou dizendo. Só que a estrutura mental de cada um de vocês é uma. Cada um veio de uma casa, de uma estrutura, de uma cultura. Cada um de vocês ouviu coisas do pai, da mãe. E quando você para num lugar como esse, tem quantos empreendedores aqui? Cada empreendedor lida de um jeito. Por que que tem, às vezes, duas pessoas que trabalham no mesmo setor, têm o mesmo tipo de empresa, um explode e o outro não explode? Vocês acham o quê? Que um nasceu com aquela coisa viradinha para a lua e o outro, ele é azarado e dá tudo errado na vida dele? Absolutamente não. O que muda nessas duas pessoas é só uma coisa, a mentalidade dele. E esse cara que não vai, ele ama dar desculpas e ele é vitimista. E o cara que rompe é um cara que ele enfrenta o que precisa enfrentar e ele vai adiante. E se a gente for avaliar, desde quando a gente começa na escola, de certa forma a gente é treinado, vou dizer assim, para ficar enquadrado a um padrão, né? A gente vem desde pequeno, na escola, todo mundo aprende a mesma coisa, tem as limitações... Então, a gente tem que estar muito atento, né? Aprofundando um pouco essa questão, Paula, como é que a gente consegue manter o gás, manter o ritmo para ser uma pessoa acima da média, que não segue o padrão, que não segue a manada? Porque eu, sinceramente, entendo que o sucesso está na contramão do maior movimento. Aonde vai a manada, vai para o outro lado, porque lá vai estar o sucesso. E não que o sucesso seja para poucos, mas é que poucos estão dispostos a pagar o preço, a encarar, a enxergar. Como é que a gente pode ajudar essa galera que está aqui a sair desse padrão? Não que eles estejam, talvez alguns estejam, mas possamos ajudá-los a subir de nível, a encontrar aquela força que já é deles. A gente só tem que dar aquele empurrão. Manda um recado para essa galera aí. Dá um chacoalhão aí. Eu acho bem interessante começar do seguinte ponto. Cada um, a vida que você tem hoje, pensa na vida que você tem, na família que você tem, na empresa que você tem, ou no emprego que você tem, é exatamente proporcional à sua mentalidade. Todos os seus problemas, tudo aquilo que você tem, todo mundo que está aqui, quem está trabalhando na produção, quem está servindo, quem está sentado aqui, todos, a vida que você tem é segundo a mentalidade que você tem, é proporcional à sua mentalidade.
Aí você vai me dizer assim, mas eu sou consequência de muitas coisas. Se eu entrar na física quântica com vocês, eu provo para vocês que até dentro da física quântica você atrai exatamente aquilo que você pensa. Então, a gente precisa começar por isso. A questão de ser diferenciado, de ser protagonista, de deixar o brilho vir para fora, a gente precisa ter coragem para ser quem nós nascemos para ser. Eu treino meu filho, eu brinco muito. Paula, tu treina o teu filho? Eu treino. Eu treino meu filho para ele ser criativo, eu treino meu filho para ele ser livre. Ele tem regras, mas eu treino ele para ele ser livre. As escolas, elas colocam as crianças, é um sistema para ser mediano. Ali ninguém brilha. Todo mundo tem que tirar 10 em matemática, português, geografia, ciência. Mas isso cria um padrão, uma estrutura mental, onde você tem que ser sempre bom em tudo aquilo ali. E ali começam as comparações, os traumas, tantas coisas. A minha amiga se dá bem, eu me dou mal. Mas às vezes tu é fera na comunicação. Tu é fera em outras coisas. Então, o brilho, ele não está no sistema. O brilho está dentro de nós. O brilho está naquilo que a gente carrega. E eu sou testemunha viva. Hoje o que eu faço é porque eu descobri o meu brilho. Eu fui uma pessoa que eu cresci ouvindo, tu não serve para nada. Eu ouvia isso repetidamente, tu não serve para nada. Isso me colocava num lugar de conflito gigante. Como assim eu não sirvo para nada? E hoje eu me movimento e eu vejo que o quanto eu sou multitarefa, o quanto eu sou talentosa, o quanto eu posso. E eu me posicionei nas redes sociais porque uma geração precisa descobrir quem ela é e o que ela carrega. Então, essa questão de sair da média, essa questão de sermos quem nascemos para ser, aí você vai ter que vencer o seu inimigo maior. Aí eu vou falar a frase da Paula Vi. Você não nasceu para todo mundo, mas você nasceu para muita gente. Na escola você é treinado para agradar todo mundo. Na vida você é treinado para agradar todo mundo. Em casa você é treinado para agradar todo mundo. Mas ninguém nasceu para agradar todo mundo. Você nasceu para atingir questões específicas. Nem todo mundo vai ser tocado por você. Nem todo mundo vai gostar da minha mensagem. Nem todo mundo vai gostar do meu cabelo, da minha roupa, da minha voz. Nem todo mundo vai gostar da Paula Vi. Mas eu não estou focada em quem não gosta de mim. Porque eu nasci para muita gente. E eu vou focar na muita gente. Eu sou chave para muitas pessoas, mas eu não sou chave para todas as pessoas. Então, quando eu entendo que eu nasci para pessoas específicas, eu me posiciono. E todos que não nasceram para estar do teu lado, eles vão se afastar. É natural. E todos que nasceram para estar perto de você, vai se aproximar. Então, Rodrigo, para brilhar, você precisa primeiro estar firme em si mesmo, no seu próprio brilho. Porque se eu parar aqui, ó, se eu for sentar na frente de todo mundo, a maioria esmagadora por trás vai confessar. No final da conversa vai ser, mas é que disseram isso e disseram aquilo. Para tu fazer isso aqui, para tu comprar a Casa do Doce, para tu estar te movimentando, várias pessoas pensaram bem e pensaram mal. Várias pessoas te julgaram, várias pessoas te condenaram, e assim é assim que a banda toca. Eu estou nas redes sociais, quantas pessoas falam de mim? Quantas pessoas me julgam? Quantas pessoas falam, o que ela está fazendo nas redes sociais se ela é dona de uma empresa? Para que isso? E aí, para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para Eleusa, que está aqui sentadinha, há mais de um ano sentou na frente de mim numa palestra com um bloquinho menor do que o caderno dela. Ela está aqui de novo do mesmo jeito, com um caderno e uma caneta na mão. E essa moça aqui, ó, a Eleusa, ela foi a pessoa que mais eu posso testemunhar que venceu o vitimismo e tem vencido. E para ela foi difícil demais. O Leandro está andando ali. O Leandro é um cara... Levanta, Lê. O Lê é um cara que me conheceu nas redes sociais. E esse cara é um novo homem. As pessoas chegam para ele e dizem assim, eu quero ficar perto de ti, porque quando eu fico perto de ti, a minha frequência sobe. Esse cara assumiu o protagonismo da história dele. Então, como eu não vou estar onde eu estou, se eu vejo o resultado naquilo que eu faço? Então, eu preciso ter certeza de quem eu sou e, a partir disso, fazer acontecer. Uau! E ainda dentro disso, tá? Essa questão da essência, porque isso mexe bastante comigo também. Eu penso assim,
A gente tem que querer crescer, se desenvolver. Eu acho que o céu é o limite. Eu, sinceramente, acredito nisso. E se alguém pode, eu também posso. Eu tenho essa mentalidade, tá? Mas sem fugir da minha essência. Porque eu acho que é importante eu buscar algo que esteja conectado comigo e não porque alguém faz, porque aí é tragédia, é tristeza. Então eu queria que tu ajudasse um pouco essas pessoas que estão aqui a tirar alguns entulhos, porque nós estamos cheios de entulho, e isso que nos bloqueia, que nos deixa deprimido, né? Como é que a gente pode esvaziar a mente, a alma das pessoas que estão aqui e tentar conectar elas com o seu eu, com aquilo que realmente vai fazer sentido na vida delas? Porque eu acho que é através disso que elas vão ser felizes, né? Porque a felicidade é primeiro, né? Então, como é que a gente consegue? Eu costumo falar que a essência, todo mundo nasceu com uma essência. Todos, ninguém é igual a ninguém. E essa essência, ela não precisa de diplomas, ela não precisa fazer faculdade, a sua essência não precisa de treinamento, ela já é, ponto. Só que essa essência, ela está debaixo de entulhos, os entulhos do medo. São mentiras que contaram para você. Hoje é muito falado que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Então, eu vou contar um exemplo para vocês. Eu era chamada de metida, exibida e estranha. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu queria morrer, porque, tipo, cara, tudo que eu faço naturalmente, alguém bota defeito. Alguém diz que eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu acho que eu nasci com falha e eu não deveria existir. Quando eu comecei a estudar comportamento humano e eu comecei a me descobrir de fato, eu descobri que eu não era exibida, eu era comunicativa. Eu não era metida, eu era líder. Eu não era estranha, eu era diferente. Eu era uma pessoa que nasci para abrir caminhos que outras pessoas não têm coragem. Quando eu me posicionei nas redes sociais, né, eu sou a criadora da imersão à experiência. Ninguém da região fazia imersão. Ninguém da região fazia eventos assim. Eu abri esse caminho. E pergunta para mim se eu pensei assim, ai, mas é estranho, ninguém faz. Nem passou isso na minha cabeça. Por quê? Porque é natural meu fazer coisas novas sem ter medo de fazê-las. Então, a questão de deixar a essência vir para fora é confrontar os seus medos. É confrontar e ouvir essa voz interior. Qual é a voz interior que está dentro de você que às vezes diz assim, ó, vai, faz. Eu estou olhando vocês aqui e pelo olhar de vocês, eu consigo sentir muitas coisas sobre vocês. E é muito incrível porque por mais que eu vá para falar de empreendedorismo, para falar de liderança, mas eu sei que a minha mensagem, aquilo que eu carrego, conecta no mais íntimo das pessoas. Vai lá no ponto, a raiz. Eu me sinto perdido, eu não aguento mais, eu quero morrer, a minha empresa vai bem, mas eu não tenho vontade de acordar de manhã, eu até já estou vivendo algo novo, mas está faltando alguma coisa. Eu queria deixar, eu estava vindo para cá, e eu fiz uma oração dentro do carro, e eu falei para Deus assim, eu disse, Pai, eu estou indo para compartilhar daquilo que eu tenho aprendido, que eu sei. Mas eu sei que tem pessoas lá que, quem sabe, eu nunca mais vou ver na minha vida. Nunca mais vão ouvir a minha voz. Pode ser que seja o último dia, ou a única circunstância que eu vou estar com essas pessoas. E eu não quero, Rodrigo, deixar de entregar aquilo que é necessário. Você precisa cair para dentro de você. Você não pode continuar vivendo desse jeito que você está vivendo. Você não pode continuar caminhando como se você pudesse levar com a barriga uma vida sem sentido. Se você vive uma vida sem sentido, você não vive, você sobrevive. E você não nasceu para sobreviver. E eu quero dizer algo, ninguém aqui é uma falha. Não existem falhas na existência humana.
São mentiras que nos contaram e que faz a gente se sentir uma falha. E eu converso com pessoas bem-sucedidas. A maioria dos meus mentorados, tá? Eu não tenho muitos mentorados aqui na região. Até porque eu acho que é aquela coisa que o santo do lugar não faz muito milagre, né? A maioria dos meus mentorados, tá? São Paulo, Itajaí, Balneário Camboriú. E aí vai. Itália. E a maioria dos meus mentorados são empresários, são psicólogos, são coaches, são treinadores comportamentais e pastores. Olha só as pessoas que eu mentoro. Paula, são pessoas que a maioria delas até devem saber quem são, né? Eles estão posicionados, eles não estão. Eu pego pastores que estão perdidos. Eu pego empresários que estão se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Eu pego situações, é uma forma de falar, né, gente? Tipo assim, eu, né, estou ali atendendo situações que eu vejo o quanto as pessoas estão perdidas dentro delas mesmas. Eu fui fazer uma imersão em Itajaí e chegaram para mim no final e falaram assim, cara, tu é muito corajosa. Aí falaram assim, cara, tu tem noção do público da imersão de Itajaí? Cara, tinha muitos pastores assim de nível altíssimo. Tinha muitos empresários milionários com empresas no mundo inteiro, Paula. E tu parecia que estava no quarto da tua casa. Tu não ficou com medo? Eu disse, mas nem antes, nem durante, nem depois. Eu perdi esse medo quando eu entendi que o brinco, a roupa, tá bem arrumado, não tá? Isso aí, tira tudo. Tira de dentro do carrão, tira de dentro da casona, tira tudo, deixa peladão no meio da rua, bota todo mundo para conversar e vai ser a união dos perdidos. Eu não arrego para ninguém porque hoje eu sei quem eu sou. E eu entendo que eu fui chamada para ativar o sentido na vida das pessoas. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui porque essa essência, ela precisa vir para fora. E todo aquele que se conectar a mim, num café, através de uma rede social, através da televisão, não importa onde, eu vou sempre propagar essa mensagem. Um dia eu quis morrer, hoje eu tiro pessoas da cova. Muito bom. E eu acho que é bem isso, né? As pessoas, e às vezes a gente até acaba, eu acho, agindo assim, às vezes consciente ou inconsciente, às vezes a gente quer controlar as pessoas, né? Limitar as pessoas, quer até diminuir as pessoas, porque infelizmente a gente, boa parte das pessoas, quer que as outras pessoas vão bem, desde que não seja melhor do que elas, né? Então isso realmente é algo que a gente tem que vencer. E até hoje à tarde nós conversávamos com um grupo de pessoas e nunca se viu falar tanto de vazio, de depressão, mesmo tendo tudo, e principalmente os jovens, né? E aí a gente falava que a própria rede social, que ajuda muito por um lado, cria isso, porque normalmente as pessoas colocam ali a melhor parte do que elas estão vivendo. E parece que aquilo ali é todo dia, né? Todo dia é camarão, todo dia é filé mignon, todo dia é salmão. Mas não é essa a realidade. Aí as pessoas não estão muito preparadas, se abalam, acham que a sua vida é ruim, não serve para nada, que a pessoa só viaja. Mas às vezes ela bateu foto de uma viagem, 1000 fotos, vem postando a cada mês. Aí parece que está sempre viajando, mas é lugares diferentes. E eu trocando a roupa, né? Trocando a roupa e tal. Então, eu acho que cada um de nós tem sim que viver a nossa vida, a nossa essência, aquilo que faz bem para nós, né? E, por exemplo, ficar em casa, aí eu falo por mim, né? Claro, a gente trabalha muito, mas ficar em casa é tão bom, né? A gente se sente tão bem, eu não preciso estar fora de casa para me sentir bem, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouco mais, Paula, dentro de tudo isso, essa questão da experiência. O
que tu trata lá? O que tu desperta lá? Por que as pessoas saem assim, tão alucinadas? Desculpa até o termo meio, sei lá, mas... Isso, gente. A pessoa não é mais o que ela era, é outra pessoa, mas é a mesma pessoa. Era uma hora aquela pessoa, agora é outra, mas como é a mesma? Me ajuda aqui a gente a explicar isso, ou que as pessoas que consigam sair daqui hoje na loucura mesmo. Então, a experiência é um evento que trabalha a tricotomia humana. Então, eu começo, né, são 3 rounds, eu começo no corpo, que é o cérebro, eu parto para a alma, que é a essência, e eu termino no espírito. Aí, ali é a quebraceira. Então, é muito interessante, as pessoas que vão para a experiência, elas têm um mergulho para dentro delas mesmas. Elas se veem de uma forma que elas nunca se viram. Elas estavam acostumadas a se ver pelo prisma do pai, da mãe, da professora, do tio, do namorado, do marido, do filho. Porque todo mundo diz, porque tu é isso, tu é aquilo outro, tu é boa nisso, tu é ruim, é tudo de fora. E a experiência é uma experiência. Eu troquei até o nome, porque eu dizia, qual o nome desse evento? E todo mundo dizia, não sei, é uma experiência. Eu sei, eu vou botar o nome, é experiência, porque é um mergulho para dentro de si, e às vezes a gente ignora, porque assim, vamos lá, o que a gente quer? A maioria, as pessoas num geral, e isso é cérebro, né? O que move o ser humano? Cenourinha na boca ou cenourinha no rabo? Que é o quê? O que movimenta o cérebro, é cerebral isso, tá? Ou é pela dor, ou é pelo amor, ou é pela dor, ou é pelo prazer. Então, se eu preciso de algo, eu só vou correr atrás de verdade se eu estou com muita vontade, vai me gerar prazer, ou se eu estou com muita dor e vai cortar a minha dor. O que acontece? As pessoas, às vezes, elas não querem um mergulho para dentro delas porque elas pensam assim, não, é até bom, mas eu estou com um problema tal, está doendo muito, agora eu tenho que resolver esse problema. Mas você não entende que você está caminhando de uma forma paliativa. Hoje eu tenho visto pessoas transformadas porque eles caíram para dentro da essência. E, queridos, depois que você descobre quem você é, o resto é resto. Por quê? Porque o empresário que estava dentro de você e não saía para fora, ele vem para fora. O pai que você não era, você se torna. O amigo que você não era, você se torna. O profissional que você não era, você se torna. É tudo sobre quem você é tudo sobre a sua essência. E nós vivemos numa geração, Rodrigo, onde a essência ela não é prioridade. O que é prioridade é resultado. Por isso que nós vivemos numa sociedade aparente, uma sociedade falsa, uma sociedade onde se eu tenho uma casa boa, um carro bom, uma família sorrindo no Instagram, então eu tenho tudo. Não tem nada. É por causa disso que eu disse que eu não arrego, por isso que eu falei que eu fui para Itajaí, não arrego. Paula, por que tu não arrega? Por que tu não tem medo? Eu não tenho medo porque não é sobre o que você tem, não é sobre os seus resultados, mas é sobre quem você é. Teve uma pessoa muito engraçada que foi lá da imersão da experiência. Ele é um mentor meu, uma pessoa que eu respeito muito, tem muitos seguidores, anda do lado de uma pessoa gigante no país, assim, é braço direito dele. E ele, na minha experiência, tem uma hora, Rodrigo, que é a hora do embate. E é assim, todo mundo que vai diz que é um evento à parte, assim, né? Porque é um momento da pergunta e resposta. Então, ali, qualquer um pode me perguntar e eu respondo. E é muito forte essa hora. E aí, lá em Itajaí, ele sentou, ele pegou a cadeira, ele estava lá atrás, ele pegou a cadeira dele, sentou bem grudado em mim, assim, eu no palco, ele sentou ali, e ele, assim, como é uma pessoa muito conhecida, muito influente, ele trouxe muita gente para aquele evento, muitos milionários que estavam ali, foi ele que trouxe e tal. E aí eu assim, por que ele está sentado aqui na frente? Fiquei eu pensando, não entendi, né? Aí quando terminou o evento, eu falei, amigo, por que tu sentou ali na frente? Aí ele assim, eu preciso entender como é que tu faz aquele negócio. Eu queria pegar a tua frequência, eu queria entender o que tu faz. E eu fico prestando atenção nisso e eu aprendo muito com isso. Sabe por quê? Porque todos nós temos um superpoder. Não importa diante de quem você está. Não importa se a pessoa parece maior que você ou não. Não importa se a pessoa parece que tem mais do que você ou não. Existe algo em você que é só seu. Existe algo em você que ninguém tem. E você está fazendo o quê?
você está buscando em alguém para ser alguém. Você nunca vai ser completo sendo outra pessoa. Você só vai encontrar satisfação de vida quando você se achar. Porque não tem coisa mais gostosa, gente, que saber quem a gente é. Depois que, de fato, isso veio para fora, o Lê tá aqui, né, que eu falei dele ali, eu lembro que eu estava prestando mentoria para ele, e aí, depois do terceiro encontro, eu estava em Floripa, ele me manda uma mensagem. Paula! Botou assim, né, aquelas letras que não acabam mais, né? Eu descobri quem eu sou! Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Sim, Lê, o que aconteceu? Te conto na próxima mentoria, te conto. E o homem deu um salto assim, porque, Rodrigo, o que é? Aonde está o pulo do gato? É mentalidade. O que tu está fazendo aqui, vou falar na frente de todo mundo, o que tu está fazendo aqui é uma coisa extremamente inteligente. Tu está modelando pessoas. Cada pessoa que tu escuta, tu aprende. Ai, Paula, mas eu aprendo ali sentada eu também aprendo. Não, é diferente aqui. O teu cérebro aqui, as tuas conexões neurais aqui são outras, porque tu tem que entender o que eu estou falando para poder bolar a próxima pergunta, para conectar uma pergunta com a outra. A tua pressão emocional é outra, e tudo isso vai fazendo com que ele se expanda mentalmente. Então, por exemplo, tu tem esse negócio aqui, essa empresa, esse lugar é teu. Ah, tá trazendo, poxa, é legal, porque ele vai lucrar, ele vai isso, ele vai aquilo. Não, gente, o maior crescimento desse cara aqui tá sendo a mentalidade dele. Ele nunca vai sair igual de um encontro, porque a mentalidade dele vai se expandir. E mente expandida não volta ao estado anterior. Então, se você quer crescer, se sujeite a novos desafios. Se sujeite a experiências novas. Aquilo que não te tira do conforto, não te transforma. É isso aí. E realmente, o cara ficar desconfortável o tempo todo, criando coisa que deixa tudo desconfortável o tempo todo, é o grande desafio. Porque é muito bacana sentar aqui, que experiência que eu tenho, vamos assim falar, é a cara e a coragem, né? É a grande verdade. Quando eu pensei em fazer esse bate-papo aqui, o que eu pensei? Pô, tem um salão, um lugar bem bacana, né? Tá todo mundo fazendo live, mas ninguém faz live com o auditório. Ninguém faz live com a galera na plateia, tomando um café, interagindo. É diferente, eu não vi ninguém fazendo isso aqui na região. E a gente ficou tanto tempo distante. Então é muito diferente você ver uma live e você estar aqui. A conexão, a energia que está rolando aqui, está rolando com todo mundo. E é isso que a gente quer. Né, impactar na vida das pessoas. E eles vão falar que foram aonde? Claro que foram na Casa do Doce, que estiveram aqui, mas realmente o café, o docinho, é uma consequência, mas fique à vontade, tá? Então, mas na verdade é porque as pessoas querem vir aqui também para saborear, né? Se não tiver um cafezinho, um docinho, aí fica ruim. Mas é justamente sobre isso, né? E assim, por que... Eu quero te fazer uma pergunta, posso? Qual foi o principal... Nem precisa me responder, vou fazer. Tá. Melhorou, é assim que se fala. Paula Vi sendo Paula Vi. Qual foi o principal medo, assim, que tu venceu para fazer isso aqui? Olha, eu vou te ser bem sincero. Tu é corajoso, né? Assim, no geral. Eu já estava com isso na cabeça há muito tempo. Uhum. Tá? Apesar de eu parecer um cara muito arrojado, eu sou um cara que eu dou tempo ao tempo. Uhum. E quando eu vi que estava todo mundo fazendo algo de uma forma, eu pensei assim, vou fazer de outra forma. Mas assim, medo, eu sinceramente não pensei no medo. Eu pensei que ia dar certo. E procurei me preparar de uma forma simples, né? E tocar do jeito que eu toco a minha vida, sem inventar muita moda. Sentado, trocando uma ideia e ouvindo as pessoas também, porque, na verdade, eu, você, não somos diferentes das que estão aqui. Os nossos desafios são o mesmo. A gente às vezes acorda cansado, irritado, temos filhos pequenos, que é bênção, né? Eu tenho, é uma alegria. A gente tem trabalho, enfim, tem dia que chove, o carro às vezes estraga, enfim, tem de tudo. Eu acho que a diferença é como encarar. Eu não boto a minha frequência no problema, eu boto a minha frequência na solução, né? Porque eu falo muito sobre isso.
eu acredito muito, eu acredito em Deus, sou cristão, Jesus, para mim faz muito sentido, e eu acredito que Deus tem um plano bom para cada um de nós. É uma questão de estar disposto a atravessar o deserto. Não desistir no meio do caminho, não desanimar. E não serão sempre flores. Talvez uma hora ou outra eu faça um evento aqui, uma conversa dessa e não dá tão certo. Não está naquela inspiração, dá um branco e tal. Eu não sou muito de seguir roteiro, eu prefiro não seguir. Mas as perguntas que as pessoas fizeram, eu procurei seguir e encaixar dentro do contexto, né? Mas assim, medo sempre dá um friozinho na barriga. Tem umas borboletas aqui, né? Tem, mas ninguém está vendo, estou aqui tudo certo. É não demonstrar. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, isso é muito sério. Quando vocês estiverem falando em público ou no microfone, enfim, não precisa falar que vocês estão nervosos. Na maioria das vezes, ninguém está percebendo. É só quando vocês falam que as pessoas percebem. Então, toquem de boa, tudo certo. A tremedeira, bota a mão para trás aqui, tremendo aqui, ó. Mas aqui tudo certo, segura o microfone com a outra mão e vai tocando, entendeu? Ô Paula, mas assim, pra gente voltar, porque eu faço as perguntas, tu responde, tá? Mas eu adoro mudar o negócio. Então vamos lá. Por que o problema não é um problema? Então, na verdade, eu devolvo a pergunta. O problema não é o problema. O problema, ele é um problema. Agora, o que pega é o que é o problema para ti? O que é problema para ti? Não. Vamos lá. Responde. Não, eu não vou mais responder. Eu vou perguntar. Eu vou reformular a pergunta. O que é isso? Então, vamos lá. Mas eu entendi. Tá, não, eu ouvi numa das tuas conversas, porque eu conversei com pessoas, né, para te entender, mas numa das tuas falas, tu dizia que o problema não é um problema, ele é uma oportunidade, né? E como que essa... imagina se cada um aqui for escrever o seu problema no papel, nossa, dá um livro, só o de hoje aqui, né? E como é que a gente se ajuda a transformar esse problema numa oportunidade? Então, nossa, eu poderia passar uma noite falando sobre isso, tá, gente? É profundo o que está por trás e tem várias bases e princípios por trás disso. Mas vamos lá. Por que o problema é algo negativo? O problema é algo negativo por causa do que você aprendeu lá na sua casa. Lá na sua casa, na sua infância, quando o papai chegava e dizia assim... porque na minha vida só tem problema mesmo. Porque tu mesmo é um problema para mim. Porque lá na empresa só dá problema. Cada vez que a palavra problema ela é mencionada de uma forma negativa, como se algo muito ruim estivesse associado à palavra problema. Ô, Paula, mas problema não é problema? Não, problema é uma oportunidade. O problema, na verdade, são quebras de padrões. São a D e a Renata confessam. Denunciadas. Vamos lá, onde é que eu parei? O problema não é um problema, vai lá. Por trás de todo o problema existe uma oportunidade. O problema, ele quebra o ritmo hipnótico, que eu vi que tinha essa pergunta aí. Quando você entende que a palavra problema ela é negativa, o que acontece na fase adulta com essa criança que programou que problema é negativo? Aconteceu algo, apareceu um problema. Automaticamente, o cérebro, como ele tem uma crença negativa sobre a palavra problema, ele libera toxinas, aonde ele corta todas as conexões saudáveis neurais e tu não consegue chegar a conclusões para resolver aquele problema. Sabe aquele problema que acontece assim, o que eu vou fazer? Ai, não sei, eu não estou conseguindo pensar. Isso é cerebral. Isso é cérebro mesmo. São as toxinas. E eu falo por experiência própria, tá? Eu vivi cada experiência, Rodrigo, depois que eu reprogramei a palavra problema. Todos os setores lá da minha indústria tá assim, por trás de todo problema existe uma oportunidade. Aí todo mundo lê aquilo todo dia, eu falo para eles, quando eu tô com eles,
Aí, às vezes, aparece um problema, já não é assim, ó, meu Deus, não, ninguém reage assim. Todo mundo assim. Vamos resolver. E é incrível, se vocês prestarem atenção, ninguém muda de vida do nada. É uma dificuldade que surge, que te força a fazer algo, e no forçar a fazer algo, você se reinventa. A pandemia, ela foi a quebra de um ritmo hipnótico mundial. O que é o ritmo hipnótico? O cérebro, ele trabalha de uma forma inteligentíssima e ele quer economizar energia. Então, tudo que ele consegue colocar em hábito, rapidamente ele coloca, e você faz aquilo num ritmo hipnótico. Ninguém, quando entra no carro que vai acelerar e frear, fica pensando, agora eu vou acelerar, agora eu vou frear. É o ritmo hipnótico. Você vai lá e faz. Você está vivendo, você já está há 20 anos trabalhando num lugar, você não tem mais alegria de viver ali dentro, você não se sente valorizado, você já não quer mais aquilo, você tem sonhos, você pensa em abrir um negócio ou de mudar de carreira, mas você não faz porque você tem medo. Aí o que acontece? Um problemão. Você é demitido. Não, isso não é um problema. Você foi promovido. Isso é um problema para a sua mentalidade programada errada. Na minha família, a minha irmã teve câncer. Ela trabalhava igual uma louca, eles tinham um supermercado no Sangão, eles mal tinham tempo para a família, ela teve um câncer gravíssimo e ela não era para... Nossa, os médicos até hoje encontram ela e falam assim, tu tá viva? Porque era gravíssimo o câncer dela. E aquele câncer salvou a nossa casa. Mudou a rotina da nossa casa. Alterou completamente. Paulo Amais teve famílias que foram destruídas pelo câncer. Antes da minha irmã, eu tive o meu cunhado, e meu cunhado não teve o mesmo fim. Meu cunhado morreu. A forma que eu encaro, eu não estou falando que meu cunhado morreu porque a forma que ele pensava era errada, mas eu quero dizer que nós tivemos dois fins, um positivo e um negativo. Só que as duas formas reinventaram a nossa família. A nossa família, eu conheci a Deus por causa do câncer da minha irmã. Hoje vocês estão me ouvindo porque algo aconteceu dentro da minha casa e doeu demais. O meu pai, Rodrigo, ele estava cortando grama. Meu pai é muito forte, meu pai é um homem de fé, mas aquilo abalou geral. Ele foi cortar a grama e ele estava falando com Deus. Ele disse, Deus, por que a minha filha? Por que não eu? Por que tu não colocasse esse câncer em mim? E o meu pai teve uma experiência, meu pai é católico desde berço, um homem muito religioso. O meu pai, ele de repente, ele disse, Paulo, eu nunca vivi isso na minha vida. Ele disse que parece que desceu um feixe de luz, veio por cima dele, e uma voz falou para ele assim, esse câncer é para que haja salvação de toda a tua casa. Um ano depois, a ovelha negra, a mais complicada, a que queria morrer, a que ninguém dava conta, eu conheci a Deus trancada no meu quarto. Eu estava já diagnosticada com bipolaridade, eu já era dependente de medicamento. Se eu não tomasse, vocês não têm ideia do que acontecia comigo. Eu não aguentava mais aquela vida e eu me tranquei no quarto, eu fechei a porta e eu tinha dentro do meu quarto, olha que louco, o crucifixo do meu cunhado que morreu. Tinha morrido há muitos anos atrás, ele foi cuidado dentro da casa da minha mãe e ele ficou no meu quarto. E ele aceitou a Jesus dentro do meu quarto antes da morte. E ele deixou um crucifixo de madeira com Jesus de plástico grudado. Posso contar essa história? E ele colocou, e estava guardado dentro do armário, e eu peguei aquele crucifixo. A gente não tem muito hábito de usar imagens ou crucifixos em casa. E naquele dia eu fui lá, peguei dentro do armário, apoiei atrás do armário, apaguei a luz, chavei a porta, me ajoelhei, e ali eu quebrei o pau com Deus. Eu falei, tu não existe. Olha a droga de vida que eu tenho. E ali eu falei tudo que estava ardendo dentro de mim.
E eu falei assim, se tu existes, se de alguma forma tu existes, de alguma forma existe um Deus que ama, que vê, que toca, que fala, que ouve, eu quero te conhecer como tu és, não como os outros dizem. Eu não quero que um padre, um pastor, eu quero saber como tu és, eu quero te conhecer diretamente. E naquele momento um estouro aconteceu dentro do meu quarto, eu fiquei com muito medo. Eu corri, acendi a luz, comecei a procurar, achei que a lâmpada podia ter estourado e de repente eu vi que aquele Jesus de plástico havia descolado daquela cruz. E quando ele descolou, ele bateu na fórmica, fez o barulho que fez. E quando eu vi descolado, eu pensei, descolou. E aí eu fui em direção, né, para arrumar. E aí a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, aquela voz atravessou a minha cabeça e falou assim, Paula, se tu queres me conhecer, começa sabendo que eu não estou mais nessa cruz. Eu ressuscitei e eu estou contigo todos os dias. A partir desse dia, eu nunca mais deixei de ouvir a voz de Deus. Então, por trás de todo o problema existe uma oportunidade. Para encerrar esse ponto, eu tive que vencer muitas coisas. Eu venho de uma empresa familiar, meu pai era alfaiate, minha mãe alta costura feminina, até que eles começaram com indústria, foram para a moda praia, uma coisa completamente nada a ver. E eu sempre fui muito induzida pela minha família para fazer o que eles queriam. E chegou uma hora que eu disse, chega. Eu preciso escrever a minha história. Eu não quero mais viver debaixo do sonho de outras pessoas, mesmo que eles sejam os meus pais. E ali eu desfiz a sociedade com a minha irmã, meus pais já estavam aposentados. E eu não queria ficar com a empresa, e a minha irmã disse que sem mim não tocaria, e a minha irmã saiu da empresa e eu fiquei sozinha. E eu quebrei. Muita coisa deu errada, um pouco o erro meu, um pouco o governo na época. Todos os nossos contratos foram cancelados, todos em um mês. Todos. Mormai, todos. Em um mês. Ficamos sem nenhuma receita. Então, assim, foi um acúmulo de coisas. Aquilo foi transformador para mim. Vocês só estão me ouvindo hoje por causa daquilo também. A partir daquele momento eu caí em estudos, eu disse, ou eu morro ou eu reajo. Ou eu me enforco ou eu reajo. Ou eu digo, ó vida, ó céus, por que eu existo? A minha vida mesmo é uma droga, porque quando eu decido, presta atenção nisso, quando eu decido fazer algo novo, quando eu decido ser livre, quando eu decido fazer o que eu nasci para fazer, dá tudo errado. Eu quero dizer uma coisa, vai dar errado. Por isso que ser protagonista tem que ter coragem. Porque não é assim, eu decidi, eu estou motivado e agora tudo vai dar certo. Prepara, aperta o cinto, porque vai dar muita coisa errada. E a tua autoestima vai ser colocada à prova. A tua disposição, a tua persistência vai ser colocada à prova. Vai ter dia que parece que tu nasceu para dar errado e todo mundo à tua volta é que dá certo. Vai ter dia que, tu vai te chamar de burro, de tanso, e aí você vai lembrar de tudo que seu pai e a sua mãe disse. Você vai lembrar do que pessoas falaram pra você, de que você não daria certo, de que você não consegue fazer nada sozinho, de que você é isso, de que você é aquilo. Eu queria morrer. Em um ano, começou em janeiro eu abortei um bebê. Morreu no ventre. E daquilo ali começou, todos os contratos foram cancelados. Eu tinha uma marca de roupa um sonho. Aquela marca faliu, eu tive que fechar a marca para não fechar a empresa, eu tive que demitir metade dos meus funcionários, eu tive que vender a minha casa, eu tive que vender o meu carro, eu tive que abrir mão de tudo, eu fui pro Serasa vergonhosamente, eu gritava, uirrava, no dia que o meu nome foi pro Serasa, eu pagava à vista, eu pagava antecipado, eu nunca devi nada para ninguém, eu nunca usei crediário em loja nenhuma. Eu fui aquela adolescente que andava de pajeiro e quando faltava dinheiro só dizia, pai, faltou. Era R$50 ali. Naquela época, eu tenho 38 anos, eu tinha 17.
R$ 50 naquela época. E de repente eu me vi nesse lugar. Tudo confirmou. A ovelha negra, a complicada, a que não segue as regras, a que quer ser diferente, a metida, a exibida, ali eu fui colocada à prova. E quando eu comecei a estudar, porque eu tive que reagir, sabe como é que eu reagi? Eu vou dizer para vocês. O meu pai pagou a minha comida para eu comer, para pagar comida para mim, para os meus filhos e para o meu marido, para eu poder comprar o leite para o meu filho. O meu filho estava mamando, primeiro ou segundo mês de vida. Eu comecei a acordar às 4h30 da manhã para estudar. O meu filho às vezes acordava às 4 para mamar, 4h30 eu estava de pé para estudar. E eu fiz isso mais de um ano. Eu não olhei mais para as minhas dores, para o meu vitimismo. Eu lembro que eu levantava da cama exausta e eu dizia, o meu futuro depende disso. E eu levantava da cama e eu ia fazer o que tinha que ser feito. Tem gente que diz para mim, Paula, tu é tão forte. Paula, tu tem uma mensagem, às vezes tu vem com aquelas pauladas no Instagram. Quem segue aqui e vê as minhas caixinhas de perguntas e diz, às vezes a tua resposta é tão dura. É porque eu aprendi que a vida não é mole comigo. A vida não é mole com ninguém. E quanto mais pesado é a mensagem que tu carrega, mais pesado é aquilo que tu tem que enfrentar para chegar ali. Então eu quero trazer essa mensagem para vocês. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei qual é o teu impeditivo. Hoje é muito fácil olhar para Paula Vi nas redes sociais. Hoje é muito fácil eu chegar para vocês, falar de boca cheia, minha facilidade de fala e dizer, eu tenho uma empresa, uma confecção, uma indústria de moda praia premium, eu faço para várias grifes, eu faço para muitas grifes, eu faço para muita marca e eu não posso falar o nome delas porque elas são muito famosas, mesmo. É fácil, nossa! Vocês não sabem o que eu apanhei para chegar aqui. Vocês não têm ideia do que eu apanhei para chegar aqui. E ali foi onde Deus entrou também. Eu lembro que nós estávamos destruídos, eu destruída emocionalmente. Chegou a primeira marca, mas a primeira marca que chegou foi uma marca gigante. Uma modelo internacional que nem mora no país, famosérrima. Ali, uma porta gigante se abriu e os clientes queriam fazer aonde essa marca fazia. Hoje nós fazemos as principais marcas. Hoje nós somos conhecidos como a melhor empresa de moda praia premium do sul do país e quem sabe, não é só do sul. Ah, se vocês soubessem como foi difícil chegar ali. Eu fui dormir, sabe onde era o meu quarto? Quando eu perdi tudo, eu fui dormir dentro do meu escritório. É por causa disso que eu não tenho medo de chegar na frente de ninguém. Eu sei por onde eu passei. Hoje eu trago uma mensagem para as pessoas. Eu falo de mentalidade. Quer falar de mentalidade? Eu falo. Quer falar de liderança? Eu falo. Quer falar de filho, quer falar de família, quer falar de essência, quer falar de neuro, quer falar do quê? Eu falo. Sabe por quê? Passou aqui primeiro. Eu não sou um produto da internet. Eu não sou uma pessoa que está usando da internet para criar uma carreira. As pessoas falavam para mim assim, ó, tu precisa ir para a rede social. Porque o que acontece através de ti no offline precisa ser multiplicado no online. As pessoas precisam ouvir a tua mensagem. E por que eu estou falando isso hoje? Porque essa é a minha história. Mas você tem a sua história. Só que você só vai chegar em lugares de destaque, não porque você precisa, porque não necessariamente precisa. Nem todo mundo é chamado também para esse lugar. Mas um lugar de propósito. Se você meter a cara e se você enfrentar as suas dores. Se vocês querem falar comigo, Paula, tu é expert em quê? Eu sou expert em enfrentar dor. Não vem falar para mim, porque tu não sabe a dor que eu estou passando. Não me fale isso. Porque vai levar paulada.
pensa que a Paula não tem problema. Não teve, olha só. Ficou muito claro aqui essa questão de a gente achar que o nosso problema é o maior problema, né? E aqui está muito claro os desafios que ela viveu, hoje continua vivendo, são outros tipos, né? Eu achei que está passando muito rápido a hora, já deu 1 hora de conversa aqui, tá? A gente tem um microfone e se alguém quiser fazer alguma pergunta, se não fizer, eu vou direcionar. Essa mesa aqui vai ter que fazer pergunta. Conheço a maioria que está aqui nessa mesa aqui. Mas, na verdade, se alguém quiser... Já ficaram com medo, né? Pressão. Quase consegui me impressionar naquela hora ali, tá? Quase. Mas eu mantive aqui. Eu fiquei assim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sigo a Paula Vi, eu sei quem eu sou. É assim que eu vivo. Quando alguém tenta me colocar numa situação desafiadora, eu fico pensando, eu sei quem eu sou. E aí, como eu confio em quem eu sou, se eu não confiar, quem vai confiar, né? Eu acho que as pessoas têm que confiar. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Eu acho que é bacana, que é importante, sem medo. Ou se alguém tem medo, agora é a hora de quebrar. Eu acho que começa por agora, né? E não vamos ficar naquela, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Cara, a hora que começou a pensar, vou, não vou, vai e deu. Porque aí já foi, não tem mais volta. Aí levantou o braço, não era para isso, era para chamar o garçom. Já foi. Alguém quer uma água aí? Não? Nossa, ninguém quer nada. E um docinho por conta da casa? Não também? Enfim, ninguém quer perguntar? Tá bom. Viu? Se você quiser, pode deixar que a minha equipe fica direcionando o microfone. Eles já estão bem acostumadinhos com isso. A gente está falando muito de frequência de pessoas, energia, né? Como é que você avalia a situação das pessoas que não querem o que você tem, mas sim o que você é? Eles querem o que você é. E não o que você tem materialmente, né? Eles querem a tua essência ou eles querem a tua frequência? É os dois. Não é. Vamos lá. Muita gente quer caminhar do meu lado para pegar a minha frequência. O que é frequência? É como se fosse eu estou afinando um instrumento musical. Tem uma nota aguda. Eu quero colocar o meu instrumento nessa nota aguda. Eu vou alinhar a minha frequência à nota dessa pessoa, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Se eu convivo com pessoas de frequência elevada, automaticamente eu vou elevar a minha frequência. E isso está tudo certo, isso é perfeito. O que ele está fazendo aqui é perfeito para ele. Ele convivendo com pessoas com mindsets diferentes, ele está colocando o mindset dele num mindset de crescimento e automaticamente a frequência dele vai elevar. Agora, quando a pessoa ela quer a tua essência, aí ela está frita, né? Porque, vamos lá, eu vou seguir a Paula Vi, eu estou em todos os eventos da Paula Vi, porque eu acho a Paula Vi incrível, eu me vejo nela, eu me identifico com muitas coisas que ela carrega e eu não quero ser parecida com ela, mas tipo assim, nossa, eu admiro muito ela. Não, peraí, é que tu não está entendendo. Eu não estou aqui para ser um modelo para tu ser como eu. Eu estou aqui para ativar o que está em ti. Então, existe essa diferença. A frequência está tudo certo, agora a essência não. Respondi? Acontece muito com todos nós, né? Tipo, eu quero ser igual aquela pessoa, eu quero fazer igual aquela pessoa faz. Talvez tenha um pouco a ver com isso também, né? Né? Porque existe um processo de evolução também, que é o que a Paula fala, que é uma coisa construtiva que tu constrói, e existe muito a questão da zona de conforto, é aquela história, né? É muito fácil te avaliar pelo espaço que tu ganhou, pelo que tu é, mas não existe uma visão de toda a trajetória até ali, né? Mas as pessoas que elas querem, de alguma forma, pegar quem eu sou, né? Porque acontece, né? Acontece isso. De vez em quando tem gente que me manda mensagem, Paulo, acho que fulano tá querendo te copiar, não sei o que, tal. É
eu falo, eu preciso olhar para dentro. Todo mundo que olha para fora é porque falta autoconhecimento, falta identidade, ponto. E a nossa geração é uma geração perdida dentro de si mesma, né? Então, tu tem que saber quem tu é, porque, vamos lá, eu já passei por várias decepções, né? Eu já passei por várias decepções, porque as pessoas, elas querem até ter a frequência, às vezes, que a Paula tem. Porque todo mundo que convive comigo fala, a Paula tem uma frequência alta, mas ninguém quer pagar o preço que eu pago, né? Então, tipo assim, não, eu até caminho do teu lado, mas eu não quero sair desse meu lugar confortável, então pode cair fora. Porque do meu lado só consegue caminhar trator. A gente brinca lá na empresa assim, se botar todos os meus líderes, seja da Paula Vi, seja da Honre, vocês vão perceber que todos são tratores. Quando a gente faz reunião, que a gente vai conversar, que a gente vai discutir, ninguém lá é assim, ó. Ai, será que se eu falar assim a Paula vai ficar chateada? Não. Ô, Paula, eu acho que não. Eu acho que isso aí a gente devia... Ninguém tem medo de dar opinião, ninguém tem medo de acrescentar. Então, é perigoso os parasitas, né? Tem pessoas que elas não constroem nada sozinhas. Elas só constroem usando a imagem de outras pessoas, usando a oportunidade através de outras pessoas. E isso mostra que a pessoa não tem identidade e ela tem um comportamento parasita. Eu acho que pode ajudar um pouco nisso. É cada paulada mesmo que o cara dá uma entontada aqui, né? Mas não é pra mim, é pra vocês. Tá, nossa, também. mas aqui não tá nem sendo embate, porque o embate eu acho que é paulada, aqui não tá sendo. Mas o Leandro é personal, né? A questão do resultado, eu acho que é mais ou menos assim, a gente contratar um personal para ele malhar por nós, a gente querer ter o resultado. É assim que é a vida, as pessoas não querem pagar o preço, né? Então, mais alguém aí? Ô Paula, falando de liderança, como é que eu posso exercer com maior excelência, ou então como é que eu posso implementar uma liderança mais efetiva dentro da sala de aula? Eu gosto de falar que liderança é inspiração, sabe? O líder que não inspira, ele manda. O líder que inspira, ele encanta. Sabe o encantamento é algo que tu reage, é uma reação espontânea, sabe? É uma conexão primeiro. Se vocês, sabe, eu vejo assim, ontem quem viu meus stories de ontem, eu saí com algumas pessoas da minha equipe. Eu não sei explicar, mas tu vai te conectando. Agora na Paula Vi, mais um time se levantou e disse, a gente quer caminhar do teu lado, porque é sobre pessoas. Então, assim, quando tu tá liderando coisas, tu usa pessoas. Mas quando tu lidera pessoas, as pessoas, elas conduzem de forma efetiva as coisas. Então, é bem desafiador essa questão de construir, né, de não usar as pessoas, de ajudar as pessoas. É uma briga diária que nós temos, né, com a gente mesmo, porque o sistema faz a gente ser individualista, competitivo, né, às vezes arrogância, né, eu acho que a arrogância o Paulo Vieira fala muito sobre isso, é um dos maiores males, né, porque a arrogância destrói, a arrogância acaba com tudo, né. Mas eu não vou ficar aqui o tempo todo falando, eu quero também que vocês façam as perguntas, alguém mais? Mas eu posso falar algo sobre essa questão? Claro. Existem 4 perfis comportamentais: o dominante, o influente, o conforme e o estável. Hoje eu vivo um momento de muita ordem nas minhas relações e na minha liderança. Eu acho que é um momento de maior ordem que eu vivo. Porque quando eu descobri análise de perfil comportamental, quem conhece sobre análise de perfil comportamental, levanta a mão. Depois que eu descobri sobre isso, mudou o game. Hoje eu não tenho ninguém que trabalha do meu lado que não tenha perfil que se encaixe com o meu. Por quê? O meu perfil, ele é altamente dominante. A minha dominância está em 79%. Eu sou dominante e influente. E fora outras questões da minha personalidade, que só agrega mais ainda para a minha dominância, porque eu sou profunda e eu sou intensa.
Então, uma pessoa que ela tem algumas questões no perfil dela, que ela não consegue lidar com o dominante, ela se sente rejeitada, eu tenho uma autoestima elevadíssima, cara. Tu não precisa dizer que eu tô bonita. Tu não precisa dizer que eu sou talentosa. Eu tenho uma autoestima elevadíssima. Uma pessoa que tá do meu lado, que se sente o cocô do cavalo do bandido, se ela pegar uma fala minha, tipo, eu cheguei, sei lá, eu disse, nossa, amei a minha roupa hoje, tô me sentindo. Capaz de ela entrar num conflito existencial achando que eu estou me achando e que estou humilhando. Existe muito isso. Então, são a questão dos mindsets. Então, hoje, eu cuido para saber quem são as pessoas que vão trabalhar do meu lado e que vão agregar para a minha liderança. E as pessoas que, às vezes, elas não conseguem lidar tanto com a minha liderança, eu deixo elas sendo lideradas por outras pessoas. E isso é inteligência. Porque a gente precisa entender, eu sou uma mulher que eu sou de velocidade, eu sou veloz. Só que eu só consigo ter velocidade se as pessoas que estão do meu lado acompanham o meu ritmo. E eu não quero que vocês escutem essa minha fala de uma forma tipo prepotente. Não. Até porque nem sempre eu fui essa pessoa veloz. Eu me tornei a partir do momento que eu mudei a minha mentalidade. E tem muita gente, Rodrigo, que me procura sofrendo. E, Paulo, eu sinto que eu consigo ir, eu sinto que... Mas as pessoas que estão à minha volta não me criticam. E aí eu venho com aquela palavra de socorro. Eu digo, cara, mas o problema é que tu está cercado das pessoas erradas. Essas pessoas têm um perfil que não contribuem contigo. Elas precisam somar e elas não estão somando. Ai, mas é que eu tenho pena. Ah, mas é... Então tu vai ficar preso. Tu precisa... Ó, tem uma ali que já se identificou. Tu precisa entender quem são as pessoas que estão à sua volta. E aí eu quero entrar em algo assim que é pesado. Para você cumprir propósito, você precisa ser frio. Até um certo ponto. Eu sou super-humana, tá, gente? Os meus liderados, eu sou coração. Eu tive que botar um CEO na minha empresa, razão, porque aquilo lá é trator... Porque eu sou coração, eu sou empática, eu me coloco no lugar do outro, e eu vejo uma costureira com um olhar estranho, eu já digo, vem cá na minha sala, quero falar contigo, eu sou essa pessoa, tá? Quando eu falo que eu tenho velocidade, frequência alta, é na questão da estratégia, do posicionamento, o tete-a-tete dos procedimentos, dos processos, é sobre isso, mas não no dia a dia e no tato com as pessoas. Agora eu esqueci o que eu estava falando, né? Por que eu falei isso? Preciso terminar essa linha de raciocínio. Olha. Nós nascemos para cumprir missão. Na hora da missão, pode ser que um soldado, ele morra do teu lado. Mas existe um exército que depende de ti. E a missão, ela vem antes da necessidade individual de cada pessoa. Quando Jesus, ele foi morrer naquela cruz, ele curou muita gente, ressuscitou muita gente, ele fez muita coisa. Mas no dia da cruz, quantas pessoas que morreram naquele dia? Quantas pessoas que estavam enfermas ainda naquele dia? Ele não curou ninguém, ele não ressuscitou ninguém, ele não atendeu necessidade individual de ninguém. Naquele dia, Jesus sabia que tinha um propósito soberano, tinha uma missão acima de toda missão, e ele precisava seguir o plano. Então, se você que tem uma empresa, mas você está querendo ser o patrão querido de todo mundo, porque não pode magoar ninguém, você está ferrado. Você vai quebrar a sua empresa. Porque você não está olhando para a missão, você está olhando para a sua necessidade de aprovação. Você é refém das suas próprias emoções. Se você é líder, não importa onde, e você está olhando para o povo, você está ferrado. Como assim, Paula? Deixa eu dizer uma coisa. A necessidade do povo, ela tem poder de te desviar do propósito. Haviam dias que o povo dizia para Jesus, não! Jesus sabia que era assim. Pedro disse, não, tu não vai morrer, eu morro no teu lugar. Não, sai, arreda de ti, sai para cá, para lá, Satanás. Cuidado. Cuidado quando você coloca as pessoas acima da sua missão. Cuidado quando você coloca tudo e todos acima da sua missão. Você precisa entender qual é a sua missão. Ame as pessoas. Em todo tempo, em todo momento. Isso não é falta de amor. Mas se você sabe quem você é e para que você está na Terra, você vai entender
que a multidão não pode te governar. O que te governa é o teu chamado, é a tua missão. Porque o chamado ele nos tem, não é nós que temos um chamado. E uma coisa, está chegando ao final já, o diretor está dizendo aqui para mim que o pessoal quer comer mais um pouquinho, quer comprar ovo de Páscoa, então fique tranquilo, pessoal, já vamos liberar aí. Na verdade, muita gente aqui, algumas pessoas, né, vão sair transformadas, impactadas, outras nem tanto, enfim, é uma questão de escolha de cada um, né, de decidir dar um rumo diferente, ou não, todo mundo pode, se quiser. Quem não quer, não vai acontecer. E não dá para dizer que é o mundo, que é isso, que é aquilo, porque somos nós, né? Mas uma coisa importante, que eu acredito, é que nessa jornada de transformação e de mudança, muitas pessoas vão se afastar, ou muitas pessoas não vão mais fazer parte desse novo eu, desse novo ciclo, né? E nós precisamos estar tranquilos com isso, não se sentir culpado, não se sentir magoado, porque é normal. Quando tu começa a andar com pessoas parecidas ou que estão buscando aquilo que você quer, não é mais aquelas pessoas que estavam de outra forma. Então, é importante ter esse entendimento e essa tranquilidade. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem uma pessoa lá? Tem duas. Ixi, ó, tem que aguardar um pouco agora, gente. Boa Só noite. tomou coragem. Ô, Paula, uma pergunta. Você falou da zona de conforto ali, se tu tá passando por uma dificuldade, mas quando tu quer sair dessa zona de conforto, tu tens alguma dica, assim, para dar pra gente? Tipo, eu eu tô num trabalho já faz anos, né? Faz 20 anos, mas eu quero outra área. Como é que eu faço para sair, para não ter medo, né? A primeira coisa, vamos entrar na palavra zona de conforto. A primeira coisa que tu precisa é te conectar com novas pessoas. Novos lugares, é o que tu está fazendo hoje aqui, por exemplo. Novos lugares, novas pessoas que te geram novas ideias te geram novas ações e novas ações te geram novos resultados. Então, isso é princípio básico para sair da zona de conforto. Peraí. Então, tu precisa de novas conexões neurais. Para isso, tu precisa de novas situações. Por isso, novos lugares, novas pessoas, novas leituras. Como eu vou vencer o medo? A pergunta que tu me fez agora é baseada na mente que tu tem agora. Se tu começar para ir para novos lugares, começar a conviver com novas pessoas, começar a ler, daqui a um mês tu já vai me fazer outro tipo de pergunta. Tem gente que me ouve hoje de uma forma, daqui a 3 meses vai me ouvir de outra. Entendimento. Mentalidade expande, acabou. Ninguém mais segura. Eu saí agora de uma mentoria, o Romper da Mentira. Foi surreal. O povo, no final, o semblante, o olhar. Cara, tu mudou a mentalidade, tu mudou o teu game. Tua casa, tua família, tua empresa, tudo muda. Então, essa zona de conforto que hoje parece que está te prendendo, muda a mentalidade e depois me diz. Então, tu já está começando, mas sair daqui e continuar a vida normal não vai adiantar. Então, tu precisa te movimentar, continua, não para, não para, não para, não para. E uma oportunidade vai ligando a outra oportunidade. Está faltando voz. Uma oportunidade vai ligando a outra oportunidade. E aí, quando tu vê, tu rompe. Tem um pouco a ver também com coragem, né? Ter a coragem de sair desse porto seguro, dessa zona de conforto. 20 anos, né? Mas só vai viver o novo, o extraordinário, arriscando um pouco. Tem que correr um pouco de risco, porque senão não vai sair do lugar. Eu penso dessa forma também. Alguém mais? Mas deixa eu olhar para ela. Consegue mais uma pergunta? Consigo. Então, primeiro, mudança de mentalidade. O que ele falou é certo. Precisa ter coragem.
Mas no teu caso específico, primeiro mudança de mentalidade, porque senão tu não vai dar conta do que vem depois. Lá atrás, eu acho que tem uma pessoa que quer fazer a última pergunta. Falando em liderança, o maior desafio é a gente liderar a nós mesmos. E, para mim, o maior desafio é liderar para parar com a procrastinação. E o que você tem a falar sobre isso? A procrastinação é o desafio de todos. Agenda, organização, tudo isso ajuda. Mas, cara, quando tu vive o teu propósito de vida, tu sabe quem tu é, tu acorda com gana, tu dorme com gana, é outra... Tu acorda com gana, tu dorme com gana, tu é outra pessoa. Então, o que eu percebo às vezes, tá? E isso vai pegar todo mundo aqui. Quem muito procrastina é porque está perdido de alguma forma. A procrastinação, ela precisa ser vigiada. Isso é um fato, porque o cérebro faz isso. Mas hoje, a maioria esmagadora das pessoas que eu convivo, que vem procurar mentoria, eu percebo que elas estão perdidas. E quando tu está perdido, tu tem uma confusão mental. E essa confusão mental faz com que tu não tenha ordem, tu deixa tudo para depois. Até porque não tem tu não está indo para lugar nenhum. Então, para que tu ter ordem, né? Então, o primeiro motivo que eu vejo é muito isso. Mas para quem já está no caminho, aí é uma questão de organização. Tenha uma agenda. Se policie, se olhe no espelho, se dê comando, sabe? Ative o seu cérebro, tome um banho de água gelada, acorde cedo, mude o seu mindset, faça leituras, sabe? É você contra você mesmo. Quem manda é o cérebro ou é a mente? É a minha mente que vai governar. Vai ter que estudar, vai ter que ler. Aí eu tô com preguiça, vou fazer. E vai mudando as crenças. Eu vou pra academia, eu vou ficar no Netflix. Eu vou pra academia. Então, e aí tu vai criando crenças que são gatilhos que te impulsionam. Não, aí hoje eu não vou para academia. É o que aconteceu comigo. Aí eu falava assim, se hoje eu não vou com esse pensamento, amanhã eu também não vou. Então, eu não vou aceitar nenhum dia essa crença. Todo dia que eu pensar, hoje eu não vou, eu vou. Então, eu fui criando gatilhos para não parar. Então, é mais ou menos isso. Legal. Tá acabando na hora que é para acabar, viu? A tosse é o alarme aqui. Não, e olha só, eu cheguei, dentro do carro eu estava tossindo um monte, né? Eu falei, cara, como é que eu vou falar com essa tosse horrível assim, né? Daí agora que ela foi. É que tomasse um chocolate quente aqui da casa, que ele corta a tosse também, né? Delícia! Então, assim, agradecer a todos. Espero que tenham gostado, né? A nossa ideia aqui era poder contribuir de alguma forma com vocês, tá? Além de a gente estar mais feliz, os doces aqui, eles deixam a gente mais felizes ainda, tenho certeza, tá? Então, fiquem à vontade, agradeço muito, muito bom ter vocês aqui, tá? Paula, mandasse muito bem, me surpreendeu, muito feliz mesmo, muito, muito impactante a tua fala. Nem parece a minha vizinha da praia? Cresceu. E assim, de uma forma... A Siri aqui, gente. Siri querendo fazer pergunta. Então, assim, de uma forma breve, né, viu? Tô dando ordem aqui, ó. Tu manda uma mensagem final, joga uma energia boa para esse povo aqui pegar e realmente, a partir desse minuto, a vida dessas pessoas serem de maior brilho, de maior luz, de maior impacto e que essa galera que está aqui possa chegar em casa, impactar na vida das pessoas. Eles vão estranhar, porque onde é que tu foi? Tomasse uma injeção do quê? Mas não voltem para o que vocês eram. Façam as pessoas que estão lá virem para essa frequência, para esse nível. Faz teu nome e manda bala. Existe um padrão comportamental do sucesso. Ele é real e a maioria esmagadora das pessoas não sabem disso. A partir do momento que você começa a entender de mentalidade, você começa a mudar a sua vida, o game muda e você começa com novos resultados. Hoje, aqui nessa noite, o que você acessou foi uma autoconsciência, entendendo... Qual a minha situação hoje? Enquanto eu falo, muita coisa passou na sua cabeça. Muitas cenas, muitas histórias, muitas dores, muitos conflitos, muita coisa passou aí dentro. Você foi identificando muitas coisas aí dentro de você. O primeiro ponto da transformação é a autoconsciência. Não tem como mudar sem antes saber aonde eu estou, como eu estou.
Agora, o que pega é o que você vai fazer a partir disso. Qual a sua próxima movimentação? Você vai se contentar, voltar para casa e dizer, nossa, eu ouvi umas coisas que, olha, fez muito sentido para mim. E qual é o próximo passo? Tem pessoas que falam assim, Paula, tu não para. Tu tá sempre fazendo coisas novas, está se movimentando de forma nova. Sim, eu não paro. Eu não paro de estudar, eu não paro de ler, eu não paro de me conectar, eu não paro de me desafiar, eu não paro de fazer coisas novas. Existe o filtro do sucesso. Por que tão poucos se tornam protagonistas? Porque poucos vão sair dessa porta e vão tomar uma decisão. Eu faço uma experiência com 60, 70 pessoas. Quantos que vão para uma mentoria para explodir a cabeça depois de uma experiência? 10, 20? 10. É mais ou menos essa porcentagem mesmo que acontece. Você vai sair daqui, qual vai ser o seu próximo passo? Ou você veio aqui só para ter uma noite legal? Então, eu quero deixar um desafio para vocês. Estamos abrindo uma turma agora. Abrimos ontem uma turma de mentoria só para líderes, que agora eu estou me posicionando. Eu percebo que a maioria dos mentorados são líderes. Eu tenho me posicionado nisso. Eu estou abrindo uma mentoria, vai ser no dia 14 à noite. Semana que vem, em Jaguaruna, lá na minha empresa, eu tenho uma sala que eu faço as mentorias lá, só para líderes, ok? Aonde lá, 10 pessoas, é totalmente diferente daqui, porque lá o pau fecha mesmo. A gente mergulha, perguntas, dores, Paulo, o que eu faço, como que eu não faço, para onde que eu vou, todo mundo bota na mesa, mastermind, loucura total para a gente mudar de vida. Eu deixo aqui já, quem tiver interesse, pode ir lá nos meus stories, vai ter algum link lá, você vai acessar para você poder evoluir, continuar caminhando, não pare. Quer saber como mudar? Não pare. Simplesmente assim. E, obrigada, gente, pelo carinho, pela atenção. Rodrigo, obrigada. Tio, obrigada. Tá bom? Quero agradecer honrando o pai, porque o Rodrigo tá aqui, porque o senhor tá aí, né? É isso aí. Porque fez o Rodrigo. Obrigada por tudo, tá bom? Que Deus abençoe a Casa do Doce, o teu trabalho, tudo que tu faz, que prospere. Amém? Amém, tomo posse.